do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Em João capítulo 17, que é um texto que está falando muito em meu coração esses dias. Eu já compartilhei na escola de missões, compartilhei aqui com os líderes setoriais. E hoje eu quero compartilhar com a igreja. João capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 17. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Versículo 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você pode dizer amém, meu irmão? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai santo e justo, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que ela fale poderosamente em nossos corações nesta noite. Em nome do teu filho amado Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Eu quero, queridos, trazer uma palavra primeiro aqui para a igreja. E eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra que eu vou trazer para você. Após essa mensagem, eu vou fazer a apresentação dos irmãos que vieram para tomar a ceia conosco nesta noite. Vamos tirar ofertas e dízimos e vamos também apresentar os trabalhadores setoriais e os superintendentes de congregação que vão trabalhar neste ano de 2017. Mas agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção, por favor. Eu quero aproveitar que hoje estão conosco aqui uma grande parte, ou uma boa parte dos nossos líderes,
pastores em nossas congregações, aqui em nosso setor, obreiros, diáconos, líderes de departamento. E esta palavra não somente vai servir para mim, em primeiro lugar para mim. Eu sou quem mais preciso ouvir esta palavra. Ela não vai somente servir para mim, para os líderes que estão aqui, mas para toda a igreja. Aqueles que estão aqui, que não exercem nenhum cargo na igreja, mas são servos de Deus. Se você me entende, diga amém. Eu quero falar sobre uma coisa chamada liderança servil. Como o nome já está dizendo, fala de uma liderança que assume a condição de servo. Escute, quando Deus chamou você, Deus não lhe chamou para lhe dar uma posição no meio do rebanho. Deus não lhe chamou para lhe dar um status. Deus não lhe chamou para você assentar em uma cadeira especial na igreja, para você ser destacado na igreja como a pessoa mais importante. Não. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para ser servo, em primeiro lugar. E quanto mais confiança Ele dar a você, quanto mais responsabilidade Ele dar a você, mais servo você se torna. Aleluia. Quanto mais responsabilidades, mais obrigação de servir você tem. De maneira que o pastor é o servo da igreja. Ele não é o dono da igreja. Ele não é quem bate na mesa e diz que aqui quem manda sou eu. Ele é servo das ovelhas. E este princípio vale para mim, vale para o meu presidente, vale para os superintendentes de congregação aqui, vale para cada um de nós. Nós só somos servos da igreja. Aleluia. E eu quero falar sobre um tipo de liderança que está desaparecendo na igreja. Quando eu abro a Bíblia, neste livro do capítulo 17 de João, Jesus já está terminando o seu tempo aqui na terra, está para partir para o Pai, e ele faz uma oração, como se ele estivesse prestando contas a Deus, do trabalho que ele fez aqui na terra. E nesta oração que Jesus faz, nós encontramos princípios relevantes para uma liderança servil. Para uma liderança onde o líder entende que ele é nada mais, nada menos do que servo de Deus. E a primeira coisa que nós vamos aprender é a seguinte: que em liderança servil, a primeira coisa que você tem que entender é que você trabalha com pessoas, você lida com pessoas, você não lida com robôs, você não lida com máquinas. E pessoas têm histórias, pessoas têm emoções, pessoas têm sentimentos. As pessoas não querem ser feridas como você não quer ser ferido. Elas não querem ser humilhadas como você não quer ser humilhado. Elas não querem serem rejeitadas como você também não quer ser rejeitado. Eu gosto quando eu abro a Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo ensinando
a Timóteo, um líder da igreja, dizendo: Timóteo, trate os idosos com toda a honra, como se fossem seus pais. Tratem as irmãs idosas como se fossem sua mãe. Trate os jovens como se fossem seus filhos. E as meninas, as moças da igreja, trate com todo respeito, com toda pureza. Paulo queria dizer: você não está lidando com animais, você está lidando com pessoas. Respeite as pessoas, com as suas histórias, com suas limitações. Aprenda a dar honra aos mais velhos. Aprenda a tratar com respeito até aquele que você considera ser neófito, menor do que você. Trate ele com respeito. Quem vai trabalhar na obra de Deus tem que entender que você lida com pessoas. Jesus está falando aqui: os homens que tu me deste são pessoas. Em segundo lugar, essas pessoas não lhe pertencem. A igreja não é minha, o departamento não é meu, as pessoas não estão ao meu serviço. Jesus disse assim: os homens que tu me deste. Aleluia. E perceba que Jesus vai repetir essa expressão algumas vezes nesta oração: aqueles que tu me deste. Todos que estão debaixo da tua autoridade, em primeiro lugar, eles pertencem a Deus. Aleluia. São pessoas que também, com quem Deus tem planos, tem projetos. Essas pessoas têm tanto quanto você a chamada de Deus. E elas, muitas delas, estão em sua equipe, porque sentiram a direção de Deus de estar com você. Se você foi chamado por Deus, entenda que na sua equipe também tem gente chamada por Deus. As pessoas não são, portanto, descartáveis. Elas não estão aqui para atender ao nosso comando em um estalar de dedos. Jesus deixou isso bem claro em sua oração. Jesus disse assim: eu dei-lhes a tua palavra, e eles guardaram a tua palavra. O trabalho de Jesus, portanto, não era trazer os discípulos para ele apenas, era levá-los a Deus. Aleluia. Quando você está liderando uma igreja, um departamento, a sua finalidade é conduzir essas pessoas ao crescimento espiritual, tendo sempre Jesus como foco e nunca você mesmo. Tem alguns líderes que trabalham na sua equipe, na sua igreja, trazendo as pessoas para si. Então tudo aqui é comigo, aqui é para mim. De maneira que quando eles saem, as pessoas não entendem que elas têm um chamado para servir a Cristo. E para onde aquele pastor vai, ele vai atrás, ela vai atrás, ele vai atrás. Porque aquele líder algumas vezes não ensinou aos seus liderados que ele não foi chamado para seguir o líder, ele foi chamado para seguir a Deus. Aleluia. De vez em quando acontece isso comigo, com os pastores que estão aqui. Uma ovelha que gosta muito da gente, quer estar conosco aonde a gente vai, mas é nosso papel dizer a ele: eu não te ensinei, meu querido irmão, minha querida irmã, para me seguir aonde eu for. Eu te ensinei para seguir a Jesus. Por isso Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e eles guardaram a tua palavra. Em liderança servil, a liderança, ela é uma mordomia.
ela é dada a você por Deus. A liderança cristã é dada a você por Deus. O seu papel é cuidar daquilo que Deus deu para você. Um dia você vai prestar contas disso. E é a próxima coisa que eu quero falar. O versículo 12 desse texto que lemos diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Veja a oração de Jesus. Ele está prestando contas ao Pai. Aqui está, Pai. Todos aqueles que tu me deste, eu guardei. Só se perdeu o filho da perdição. Mas quem o Senhor me deu para cuidar, eu cuidei, eu guardei. É como se Jesus estivesse apresentando ao Pai: está aqui, a minha tarefa foi cumprida. Como Paulo disse: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O meu papel foi cumprido quando o Senhor me chamou para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Escute, meu irmão, pastor que está aqui hoje, você vai prestar contas a Deus. Aleluia. Líder de departamento, coordenador de departamento, você vai prestar contas a Deus. Todos nós prestamos contas a alguém. Você não pode lidar com a liderança cristã como se você não fosse prestar contas a ninguém. Você tem alguém a prestar contas, e esse alguém é Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Este é um princípio, e Jesus deixou este princípio muito bem estabelecido quando ele contou a parábola dos talentos. Não importa quantos talentos Deus te deu, um dia o dono da seara, o que te deu os talentos, voltará, e ele vai querer saber o que foi que você fez com aquilo que ele colocou sob sua responsabilidade. E isso por causa de um princípio: você é servo. Eu gosto quando eu abro a Bíblia no livro de Gênesis, na história de Eliezer em busca de uma noiva para Isaque, o filho de Abraão. Naquela história, ele sai com 10 camelos carregados de presentes para a família da jovem. Quem o encontrasse no caminho pensaria que ele fosse o senhor daquela caravana, ele fosse o dono daqueles bens. Quando ele chegou na porta da casa de Labão, Labão ficou tão entusiasmado porque pensava que ele era o senhor. Quando viu ele dando os pendentes, as pulseiras, os colares para Rebeca, disse: esse cara é importante, esse cara tem dinheiro, vamos tratar ele bem, vamos chamá-lo para dentro da nossa casa. Mas quando ele chegou para explicar a Labão o que ele fazia ali, ele disse: eu sou Eliezer, servo de meu senhor Abraão. Aleluia. Era como se ele quisesse dizer: tudo que está aqui é do meu Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, os dons que você tem, as habilidades que você tem, a chamada que você tem, é de Deus. Foi Ele quem te deu. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Portanto, tribute a Ele a honra e a glória. Não se
se esqueça que quando a congregação começar a crescer, diga: para a glória de Deus, foi Deus quem fez, foi o Senhor quem fez, foi Ele quem operou, foi Ele quem fez o milagre, foi Ele quem salvou, foi Ele quem batizou com o Espírito Santo, foi Ele quem mandou dinheiro para fazer a sua obra. Tenha a postura de Eliezer: eu sou servo do meu Senhor Abraão. Nós temos visto uma geração de líderes exaltados, de líderes que acham que são alguma coisa. Tenha muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Aqui nessa igreja quem manda sou eu. Terra! Nesse departamento eu faço como eu quero, ou então eu vou entregar. Não é assim não, meu irmão. Não se faz como você quer, não. Você não está aí para fazer a sua vontade, não. Você está aí porque o Senhor te colocou aí. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele resolveu escolher você. Aleluia! Caiu. Eu vou terminar com isso. O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? Uma guitarra. Quem entende de guitarra diz que é de 5 mil, de acordo com as coisas que se acoplam a ela, ela pode chegar até 10, 11 mil reais. Qualquer menino desse que está aqui tocando hoje, se dissesse a ele que ia dar uma guitarra desse, ele ficaria alegre. No outro dia ele já exibiria no Facebook. Se você vai numa loja aqui em Salvador, onde tem as lojas de instrumentos, e você entra numa loja e vê uma guitarra desta, no valor de 5 mil reais, e você faz uma pechincha, ela pode chegar a 4.800 ou a 4.500 no máximo. E se você tiver dinheiro de sobra, e for alguém que gosta de música, de tocar, que é um guitarrista, você não vai perder a oportunidade de comprar essa guitarra. Mas aí você para e pensa: eu vou andar um pouco mais. Se aqui ele me fez um preço de até 4.500, possa ser que eu ache de 4.000 lá em uma outra loja. Mas de repente você sai da loja e entra em um local de leilão. E na hora que você entra, alguém já está anunciando o leilão de uma guitarra como esta. E aí você fica empolgado e diz: muito bem, eu fiz certo, ainda bem que eu não comprei lá, porque aqui é um leilão, eu posso arrematar por um preço melhor. E então você logo se adianta e dá o primeiro lance e diz: eu dou R$1.000 por essa guitarra. Mas você começa a se espantar quando alguém diz: eu dou 2, outro diz: eu dou 3, outro dou 4. Aí você, para não perder a oferta da loja, você faz: eu dou 4.500 e acabou. Aí você vai se surpreender quando alguém disser: eu dou 10 mil. Então você vai começar a ficar confuso. Como essa pessoa é boba? Ali na loja do lado eu posso comprar 4.500 e ele está querendo dar 10 mil aqui nessa guitarra. Então você fica para ficar curioso por quanto, você fica por causa da sua curiosidade para saber por quanto aquela guitarra vai ser vendida. E o valor começa a aumentar. Alguém dá 20 mil, outro dá 50, e vai para 100 mil, e vai para 500 mil, e você começa a ficar doido.
Daqui a pouco essa guitarra chega a R$1 milhão. Daqui a pouco chega a 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões. E por fim, ela é vendida e alguém arremata essa guitarra por 50 milhões. E aí você fica pirado. E aí você diz... E mais pirado você vai ficar quando você perceber que não é 50 milhões de reais, é 50 milhões de dólares. E aí você começa a indagar: o que é que há nessa guitarra que as pessoas valorizam tanto? Tem um áudio? Aí fica difícil. Passe aí, meu irmão. Qual é o segredo dessa guitarra? Qual é o segredo dessa guitarra? O dono. Ela é nada mais, nada menos do que a guitarra que foi tocada por Elvis Presley, o rei do rock. Um instrumento valioso, não por causa das habilidades que ela tem, por causa do som que ela emite. Ela é preciosa, ela é cara, por causa do dono a quem ela pertenceu. Na liderança é a mesma coisa. Cada pessoa em sua equipe tem que ser valorizada, porque elas pertencem ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Elas foram compradas com precioso sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, meu irmão. Você lida com pessoas que foram resgatadas da sua vã maneira de viver. Você lida com pessoas que pertencem ao dono. Há um Deus que está velando por esta pessoa. Há um Deus que olha para essa pessoa e diz: ela é minha, ele é meu, eu tenho promessa com ele, eu tenho promessa com ela. Então tenha muito cuidado com o que você fala e faz com os seus líderes, com os seus liderados. Aleluia. Passe aí, meu irmão. O que as pessoas representam na liderança, na sua liderança? O que as pessoas representam em sua liderança? O que as pessoas representam em sua liderança? Esse texto que está na tela fala de homens que agregaram-se, abaixei, meu irmão, que agregaram-se a, saiu atrasado, que agregaram-se a Davi. Olha o que o texto vai dizer. Segundo Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Quem estava com Davi? Quem cruzou o caminho de Davi? Quem foram as primeiras pessoas que Davi liderou? Quem foram as primeiras pessoas? Só tinham homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Estes foram os primeiros liderados de Davi. Imagine, portanto, que esses homens deveriam dar muito trabalho a Davi. Mas esses mesmos homens, em 2 Samuel, capítulo 23, de 8 a 39, são chamados de valentes de Davi. Eles passam de homens em aperto, de homens endividados, de homens amargurados, para homens
mais valentes, para homens de valor. Comece a imaginar o tipo de liderança de Davi, que transforma pessoas. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pega um grupo, e eu tenho visto hoje na liderança da igreja um monte de líderes que se dizem chamados por Deus, e quando encontra a primeira dificuldade com um membro, com um crente, com alguém da sua equipe, desiste, descarta a pessoa, ou então desiste do trabalho. Deus colocou você aí para cuidar dessas pessoas. Deus colocou você aí para transformar a vida dessas pessoas. Ame essas pessoas, valorize essas pessoas, respeite essas pessoas, transforme essas pessoas. Passe aí, meu irmão. Um líder, geralmente, ele não escolhe quem vai estar na sua equipe. Ele trabalha com as pessoas que Deus colocar em sua equipe. Quando nós éramos crianças, que nós íamos formar um time de futebol em nossa rua para a gente bater o que a gente chama aqui de baba. Geralmente tinham 12 meninos, os mais espertos. E eles começavam a dizer: Magdiel vai jogar comigo. Ele aqui, Felipe vai jogar comigo. O outro que ficava para escolher depois, só ficava com aqueles que eram considerados os que não jogavam bem. Os pernas de pau. E aí às vezes tinha até briga. Não, quem vai jogar comigo é ele que vai jogar comigo. Na liderança não há esta opção. Na liderança cristã, e especialmente na liderança servil, você tem que trabalhar com quem Deus colocou perto de você. Quem são as pessoas que Deus te deu? Ao invés de você descartar aqueles que você acha que são incompetentes, que não vai te ajudar, trabalhe a vida dessas pessoas. Ame estas pessoas. Dê oportunidade a essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Jesus trabalhou com gente de toda classe. João era um exaltado, o mesmo que foi chamado depois de apóstolo do amor, que tinha pedido um dia a Jesus para orar e Deus derramar fogo para consumir aqueles que estavam rejeitando Jesus. Homens que queriam um lugar no lado de Jesus, queriam a glória para si. A Bíblia diz que Jesus estava uma vez indo, olhe para mim, meu irmão, por favor. Jesus estava uma vez indo, se não me engano, para Jerusalém, e de repente ele ouve os discípulos atrás brigando para ver qual deles seria o maior. Eram esses caras que estavam com Jesus. Na ceia, escute, meu irmão, na santa ceia instituída pelo próprio Cristo, celebrada pelo próprio Cristo, estavam homens de vidas irregulares. Até o traidor estava na mesa com Jesus, lançando mão no mesmo prato de Jesus. Mas Jesus não disse: sai daqui, traidor. Se você me entende, diga amém. Amém. Olha para mim, meu irmão. Este ano de 2017, Deus está colocando pessoas ao seu lado. Você está me entendendo, meu irmão? Para você tratar, para você cuidar. Quero que você fique de pé, porque eu quero orar pela sua liderança nesta noite. Aleluia. E eu quero pedir a você nesta noite, meu irmão, que escute, toda
exaltar. Todo sentimento de exaltação desapareça nesta noite em nome de Jesus. Pastor Raimundo Campos não é nada, ele é só servo de Jesus. Os pastores nas congregações são servos de Jesus. Quem brilha aqui é Jesus. Quem tem lugar de honra, de glória aqui é Jesus. Ele é Senhor, aleluia. Nós trabalhamos para Ele e para as pessoas que Ele colocou em nosso ministério. Aleluia.